Olá, vamos começar esta edição histórica com mais um podcast. Sim, esse podcast, ele, para o Traficante da Liberdade, é um podcast histórico, porque ontem ocorreu em São Paulo, no Espaço Unimed, um show comemorativo de 30 anos da banda Planet Hemp, que inclusive vai virar aí um produto audiovisual, vai virar um DVD, que vai ser comercializado por streaming. E diante do que está ocorrendo, não só com a banda em particular, quanto com o país e comigo, eu não poderia deixar de falar sobre a minha relação com a Hemp Family. Obviamente não é porque eu quero aparecer às custas do evento, porque o que eu estou fazendo e tenho feito em relação aos últimos passos que a banda deu e a esse show especificamente, a esse momento do grupo, tem tudo a ver menos com me colar ao grupo. Mas efetivamente há uma história, há uma relação, há envolvidos e há coisas que precisam ser esclarecidas da minha parte. Eu sou jornalista, também sou músico, também sou escritor, e nesses 30 anos, direta ou indiretamente, à distância ou próximo, eu sempre estive envolvido de alguma forma com a Hemp Family. Então, eu preciso registrar exatamente um pouco dessa história e desse afastamento de qualquer coisa que tenha a ver com a Hemp Family, para que o Traficante da Liberdade continue a falar de maneira clara, objetiva, honesta e transparente com seus leitores e quem nos acompanha, em qualquer formato de produto ou produção que nós fazemos, ok? Bem, para começar, eu vou falar sobre como eu me aproximei do hip hop, que isso foi em 1998. Eu tinha, portanto, 15 para 16 anos. Nem sequer fui aqui no Rio de Janeiro. Na altura eu morava em Belo Horizonte, no bairro Floresta, um bairro onde há o Colégio Batista Mineiro, onde eu estudava e frequentava a capela aos domingos. Eu sou batista, me converti aos 10 anos de idade ao protestantismo e através dos missionários americanos que eu conhecia, que viviam também ali em Belo Horizonte, eu tive contato pela primeira vez com aquilo que a gente chama de hip hop. Não estou nem discutindo a questão se já se fazia hip hop antes, de alguma outra forma, com algum outro nome, em algum outro país. Estou falando do hip hop como a gente conhece, né, que é o rap, o grafite, o break dance, que nasceram nos bairros de Nova York. Também bairros cristãos ou comunidades cristãs de Nova York. E foi através de uma fita cassete do álbum do Run DMC, onde havia também uma faixa com o Aerosmith, que, como todo mundo sabe, é uma banda de hard rock. E aquele som, aquela explosão de um rock and roll já mais voltado para o heavy metal, que eu já escutava em grupos
até trazidos pelo Rock in Rio aqui no Brasil, como Whitesnake, né? E aquele tipo de black music que o rap trazia completamente novo, apesar de eu conhecer black music desde criança, pelo menos soul music, o funk clássico, né? E até artistas e grupos brasileiros. O que aqueles caras fizeram naquele momento era inédito. E não só inédito, como completamente surpreendente e cativante. Na altura eu escutava, por exemplo, muita coisa de rock nacional, eu escutava coisas do pós-punk, andava escutando muita coisa alternativa já, como The Fala, Layback, coisas dark, né, assim, góticas e tal, enfim. Apesar da idade, apesar do ano ser 1998, eu já era um cara bastante musical, em termos de consumo de cultura, de pesquisa, de interesse. E posso afirmar que o rap realmente foi uma quebra, uma mudança histórica, uma coisa que a gente chama de avant-garde na arte, né? E a partir dali eu comecei a apreciar rap. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu já tinha produzido alguns fanzines nas escolas que eu passei, ou no bairro, ou com os amigos e tal, e comecei a me preparar para produzir um fanzine também aqui. Fiz um na escola, mais uma vez, até que encontrei no meu próprio bairro que eu morava, que era o bairro 25, ali em Duque de Caxias, na altura, e nós fundamos o Traficante da Liberdade. O nome até em homenagem, como muita gente sabe, ao Júlio Barroso, que era um músico daqui do Rio de Janeiro que tinha a liderança da banda Gangue 90. E a ideia era fazer um fanzine que fosse de cultura alternativa, meio beatnik, meio skate, meio quadrinhos, e juntando as forças nós conseguimos produzir esse fanzine. Um dos pontos em comum que havia esteve presente ontem no show do Espaço Unimed, que foi o Suicidal Tendencies. Era a banda que nós, do Traficante da Liberdade, tínhamos em comum dentre as coisas que nós gostávamos, que não era unânime, né? Como é comum também entre as pessoas que produzem música, que ouvem som e curtem bandas. Mas o Suicidal era uma das coisas que todo mundo curtia, inclusive as namoradas da galera que fazia o fanzine. Então, esse tipo de proximidade estética e de linguagem e de geração, isso foi uma coisa pré-Planet Hemp, pré-geração anos 90, e o que ocorreu no caso foi um encontro. E esse encontro se deu também por causa do Traficante da Liberdade. Ainda produzindo o número 1 do fanzine, acompanhando o que era possível acompanhar do cenário alternativo aqui no Rio de Janeiro, eu descobri o Estúdio Groove, ali no bairro Rio Comprido, perto do centro da cidade, ali entre a Zona Norte e o centro da cidade, e também perto do Clube Garage Art Culture, onde muita gente tocava, e perto também da faculdade onde eu estudava e do Circo Voador. Então, ir ao estúdio era uma possibilidade de você ter contato direto com as bandas que estavam tocando naquela altura. E o Traficante da Liberdade, para entrevistar uma dessas bandas para o seu primeiro número, marcou uma entrevista nesse estúdio a pedido da banda que ia estar ensaiando lá. Então foi tudo muito espontâneo, orgânico, não havia nenhuma conotação de fanzine enquanto produção de fãs de uma banda.
como já houve muito, até acho que em termos de raiz do nome fanzine, essas produções editoriais elas eram voltadas para bandas que se admirava, para quem tinha contato com algum artista e queria passar isso para o seu fã-clube. E não foi esse o caso do Traficante da Liberdade, como também não foi esse o caso da maioria dos fanzines que surgiram naquela altura, tá? O Traficante da Liberdade foi até o Estúdio Groove a pedido de uma banda, como local propício específico para nós fazermos uma entrevista. E quando eu cheguei no estúdio, ainda à espera da banda chegar, vendo lá o mural de recados, né? E notícias e comunicados e tal, tinha um anúncio de um grupo chamado Colorblind procurando um vocalista e dizendo lá mais ou menos o tipo de som que eles faziam e os interessados em entrar em contato por um telefone. E naquela mesma época, eu que vinha de Belo Horizonte tocando em garagem com amigos de escola, estava tentando montar uma banda. E estava tentando montar uma banda de uma maneira tão espontaneamente profissional, porque eu não tinha muita noção do que era uma banda profissional fora do meio que eu circulava, que era, né, o underground e as igrejas protestantes. Eu já tinha o nome da banda, que se chamaria também em homenagem a um outro artista, que é o Jimi Hendrix. A banda se chamaria If Six Was Nine. Já tinha um outro componente, que seria o meu irmão, que na altura estudava baixo no Conservatório do Djavan, aqui no Rio de Janeiro. Já tinha um outro amigo que tocaria eventualmente guitarra, que era o Jefferson, um guitarrista meio bluseiro, muito fã de Barão Vermelho na altura, e nosso vizinho que tinha uma garagem também com bateria e tal, e a gente chegou aí lá algumas vezes fazer um som. Tinha um amigo, Flávio, que namorava uma menina do prédio onde eu morava, que tocava violão. Ele era o cara que andava sempre com violão debaixo do braço, para lá e para cá, meio riponga e tal, e já tínhamos falado algumas vezes dele tocar. E não tínhamos baterista. Tínhamos até a bateria lá do Jefferson, mas não tínhamos baterista. E eu já estava escrevendo as músicas e tinha letras. Escrevendo músicas no sentido de arranjo mesmo, começar a fazer estrofes, refrões e tal, e letras. E a pegada da parada era um blues rock meio afetado pelo rap. Não era o que o Colorblind fazia e não era o que o Planet Hemp fazia. Era uma parada próxima, mas muito específica, que depois eu consegui realizar um pouco com o The Sankory Project. Bem, o que aconteceu foi que eu respondi esse anúncio da Colorblind, fui até a casa do Léo, que era o cara que formou a banda, ali na Tijuca, bairro onde eu nasci. Todos os outros dois componentes eram da Tijuca também, e ensaiavam no Groove. Então eu liguei, fui até a casa dele, conheci o som especificamente. Tanto eu curti muito o som, como eles gostaram muito, né, da ideia que nós trocamos, ao ponto de eu falar: bem, eu vou dar um tempo aqui com essa banda que eu estou arrumando, porque eu não tenho baterista, e esse som aqui é maneiro, eu vou levar esse som aqui. Depois eu vejo qual é da minha banda. Não havia nenhuma pretensão de mercado, eu estava entrando na faculdade, começando a trabalhar, fazia o Traficante da Liberdade, tinha uma namorada, enfim, não passava pela nossa cabeça que tocar numa banda seria, por exemplo, chegar ao sucesso, gravar alguma coisa que seria vendido nas lojas. Isso não fazia parte de uma geração que nós podemos chamar que era a geração garage mesmo,
E não tem a ver com clube, é a galera que estava no seu quarto juntando os amigos para tocar os instrumentos que sabia ou gostaria de tocar. E eu consegui fazer isso com a Color Blind, só que tanto durante a audição da fita cassete na minha casa, quanto depois no primeiro ensaio, a liga que deu entre nós foi o suficiente para nós entendermos que o que nós tínhamos ali em mãos, juntos, era algo muito acima da média dessa galerinha que tocava no quarto, como eu, como eles, como quase todos os adolescentes que começam a tocar algum instrumento e tentar formar alguma banda. Ao ponto de ter alguns funcionários, ou até o Ronaldo Pereira, que era o proprietário do estúdio, chegando na janelinha da sala de ensaio para ver quem é que estava tocando aquilo. Apesar de saber que estava lá anotado, hoje tem ensaio da Color Blind, hora tal, mas tipo, o pessoal queria conferir porque o que saía da sala de ensaio era interessante. E isso era comum na maioria dos grupos que iam ensaiar no Groove. Você pode dar um confere aí no Google, na página do Ronaldo Pereira, que ele de vez em quando fala alguma coisa dessa época, ou nas redes sociais, que você vai encontrar alguma coisa sobre o estúdio e sobre as bandas que ensaiavam lá, e você pode encontrar esses sons com facilidade e conferir o que eu estou falando. Muitos deles fizeram carreira, por exemplo, Dorsal Atlântica, Second Come, o próprio Planet Hemp. E a primeira vez que eu fui lá fazer o ensaio, que eu toquei a campainha no portão da casa que abrigava o estúdio, quem abriu a porta foi o Marcelo D2, antes de eu saber sequer quem era o Marcelo D2, Planet Hemp, e ele, Color Blind, Mika, enfim. O D2 naquela altura já estava frequentando o Groove porque estava formando o Planet Hemp. Eu entrei no Groove porque o Marcelo D2 abriu a porta e lá dentro estava a Color Blind à minha espera para nós fazermos o primeiro ensaio. Então, no primeiro ensaio da Color Blind, o D2 estava presente no estúdio. Então, eu posso dizer que a minha história com a banda Planet Hemp é uma história tão comum quanto quem pega um skate, põe embaixo do braço, ou uma bola de futebol e vai num lugar andar de skate e jogar um futebol e fala com os parceiros que estão ali. Foi assim que surgiu a minha relação com o Planet Hemp. Daí até o nosso último show na Basement, eu quero deixar claro aqui que o motivo de eu estar fazendo esse podcast, além do que eu já falei no começo, é ter constatado que essa consideração, apesar das nossas divergências de distância, ela é mútua. Ontem, o Marcelo D2 estava trajando uma camisa da Basement, que é uma casa, um pequeno clube, a gente pode chamar de médio porte aqui no Brasil, que havia ali em Copacabana, onde a Color Blind fez o seu último show com a participação do Marcelo D2 e do Skank, na época em que o Planet Hemp já estava, digamos, bombando aqui no underground carioca, e antes sequer de gravar o primeiro disco. Eles participaram do show, o show, enfim, terminou de uma maneira super elétrica, super energética, a galera tava, tipo, ovacionando a banda, entendeu? E eu tinha muitos parceiros, amigos ali de outras bandas no público, gente que estava ali realmente, naquela época,
compondo, fazendo parte de toda uma cena que se tornaria super conhecida em todo o mundo como a cena dos anos 90 no Brasil. O D2 espetando o microfone dele num dos amplificadores, fazendo um apito brutal, eu gritando no microfone enquanto a banda estava fazendo aquele crescendo final do último som que a gente estava levando, o Skank fazendo alguma rima, falando alguma coisa com a galera, mas também bastante impressionado com tudo que estava acontecendo à nossa volta e, de certa maneira, com a Hemp Family no epicentro, né? Quando eu falo Hemp Family aqui, eu estou falando do Planet Hemp, estou falando da Colorblind, que é a banda que eu fazia parte, mas estou falando do Rapa, estou falando do Squalls, estou falando do 021, estou falando do The Funk Fuckers, estou falando enfim, de vários grupos que faziam parte daquele momento, todo esse contexto, e que se identificavam com a causa que estávamos levantando, que era a discussão em torno da cannabis sativa na sociedade e junto às autoridades. Bem, eu saí da banda depois desse último show, que aconteceu em 94, exatamente 30 anos atrás, como a banda agora está comemorando o seu aniversário, mas continuei fazendo Traficantes da Liberdade e, obviamente, em contato com toda essa geração, praticamente. A seguir, como designer gráfico, eu fiz a capa junto com o Ronald Lima, da Taquara Editorial, da demotape do Funk Fuckers, que era a banda do Benegão. E num show do The Fala, com a abertura do Pavilhão 9 no Circo Voador, quando eu já estava bastante adiantado na faculdade de comunicação, fazendo estágio, enfim, investindo bastante na minha relação com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Eu fiz uma despedida emocional de tudo isso. Acho que eu nunca comentei isso com ninguém, né? Foi um show do The Fala, que era uma das bandas que era considerada referência para o Planet Hemp, Pavilhão 9 ao vivo também. E quando eu estava saindo do show, eu passei por uma das arquibancadas e vi lá parte da galera do Planet Hemp, especificamente o Skank, cercado de mulheres, tá? Várias mulheres em volta dele, uma sentada no colo, duas, enfim. E eu falei, bem, eu fiz aquilo que eu me propus a fazer com o Traficante da Liberdade, na Colorblind, nesse movimento da Hemp Family, e realmente não é isso que eu quero para minha vida. Foi uma confirmação para mim. Todo aquele ideário, todo aquele ambiente, todo aquilo que o métier artístico proporciona no mundo da música, né? Sexo, drogas, rock and roll, dinheiro, drogas, enfim, não era o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida realmente era missionário, coisa que eu sou até hoje, missionário. Eu sou missionário em qualquer lugar que eu vou, em qualquer lugar onde eu estiver, e falando da maneira que eu sei e consigo e me especializei para falar, respeitando as minhas raízes, respeitando as pessoas, respeitando as culturas, sem me tornar um ET no meio das pessoas que não são protestantes, e sendo respeitado mesmo sendo protestante. Então fui cuidar da minha carreira profissional no jornalismo, me casei, tive filhos e continuei preocupado com a cidade,
com o nosso estado, com o nosso país, com o mundo, enquanto comunicador, enquanto artista, ainda que não praticante em termos de mercado. E acompanhei apenas quem deu seus passos adiante nessa carreira. Tempo se passou, muita coisa aconteceu. Planet Hemp lançou disco, contratado por gravadora, né? Lançou disco, estourou. Alguns membros, ou a maioria, a seguir foi preso. Eu estava em jornal, acompanhei a cobertura de todos esses assuntos. Era designer gráfico, mas tudo o que aconteceu com a banda naquela prisão em Brasília passou pelas minhas mãos, digamos assim, no sentido de acompanhar e de saber o que estava acontecendo e tomar posições internas dentro das redações. Em 99 já, depois de tudo isso, eu fui para a Europa. Em 2003, portanto 4 anos quase depois, quando a banda teve mais um dos seus retornos após uma pausa, após dar um tempo, e fazer um show num festival em Portugal, festival que eu ia assistir e onde ia tocar também o Sepultura no mesmo dia. Eu tomei a decisão de, enquanto produtor, que já estava fazendo alguns eventos ali na Europa, eventos menores, festas e encontros culturais, enfim, resolvi investir e levar o Planet Hemp para fazer uma turnê na Europa, a seguir aquele festival. Não tocar só no festival e voltar para o Brasil, mas ir para a Europa e fazer shows como cartaz principal em outros países. E nós realizamos essa turnê em 2003. Foram 3 datas apenas, mas uma delas foi no The Forum, em Londres, e 2 em Portugal, uma em Lisboa, no Paradise Garage, e outro mais esfuziante, no Porto, no Art Club. Então fui para a estrada com os caras, foi um reencontro, tivemos juntos, fizemos turnês, passamos por todos os sabores e dissabores de uma volta dessa, né? Perrengues, comemorações. E essa relação proporcionou com que eu pudesse investir ainda mais na produção de mais turnês ou representação de artistas na Europa até o ano de 2009, quando eu morei lá. Então, sobre a Hemp Family, nessa época nós fizemos shows com Black Alien, Marcelinho da Lua, e passei a representar para a Europa e depois para todo mundo o projeto do Benegão chamado Seletores de Frequência, onde e quando nós conseguimos fazer vários shows e várias turnês, inclusive por lugares como Cidade do México, Copenhague na Dinamarca, Bruxelas, tanto com Seletores de Frequência quanto com outro projeto que ele lançou chamado Turbo Trio, com 2 membros do Instituto de São Paulo, que é o Tejo Damasceno e o Alexandre Baza. E isso durou até eu voltar para o Rio de Janeiro em 2010. Passamos antes por Salvador, onde eu morei 1 ano e meio, trabalhando também em jornal. Vivi o encontro e a parceria
do Planet Hemp com o projeto Baiana Sound System, por exemplo, da galera do Ministério Público. Enfim, as minhas atividades na Hemp Family, elas deixaram de ser como mais um membro de uma banda da Hemp Family e passou a ser como um jornalista e produtor que continuou acompanhando e apoiando naquilo que nós concordávamos a missão da Hemp Family. Bem, essa história obviamente não foi linear, né? Estamos falando de um convívio de 30 anos. Ela não teve só pontos positivos, teve muitas coisas que aconteceram entre nós que não foram bem resolvidas, mas que são coisas que até aquele momento eram, digamos assim, normais de qualquer pessoa que se relaciona e tem proximidade com outra pessoa, um outro grupo. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, como eu pretendia trabalhar como autônomo, já não estando ligado a uma empresa, contratado, né? E sim tentando tocar o meu próprio negócio, a minha produtora, os meus trabalhos enquanto jornalista e designer gráfico como empresário em nome individual, né? Em termos legais, eu também saquei o projeto The Sancore Project, do qual eu estava pronto para avançar em termos de autoaceitação daquilo que eu andava escrevendo. Essa fase eu considero que é uma fase nova, toda essa história que eu estou contando aqui desses 30 anos de Planet Hemp, porque ela passou a ser uma outra relação. Eu cheguei com essas canções escritas no papel à mão, tocadas no violão e com algumas ideias de para onde eu queria direcionar aquilo, e resolvi mostrar para o Pedrinho Garcia, que é o baterista do Planet Hemp, produtor do último disco. Foi o produtor do disco do Seletora de Frequência, o primeiro, para ver o que ele achava. E o Pedrinho, na altura, estava trabalhando não só no estúdio caseiro dele, onde ele produzia as coisas dele e tal, como ele estava trabalhando no estúdio maior, mais bem equipado, ali em Santa Teresa, que é o Canto do Trilho. E eu falei, bom, o Pedrinho talvez seja o cara que melhor vai conseguir avaliar isso, não só por gosto musical, mas por qualidade técnica mesmo, né, como produtor, e me dizer se isso que eu estou fazendo aqui tem condições de ser gravado, registrado. Já existia o YouTube, né? Toda essa era digital, as possibilidades apenas de gravar um som e registrar e lançar. E se ele me dissesse que não, que aquilo ainda estava muito, né, autoral, bom para ficar tocando em casa ou na sala com os amigos, não sei o que, beleza. Mas a verdade é que o Pedrinho gostou, ligou pro Nobru, que é o guitarrista hoje do Planet Hemp também. Os dois eram do Cabeça, que é uma banda de hardcore aqui do Rio de Janeiro, skate rock também. E o Nobru falou para eu chegar lá, mostrei o som também pro Nobru, e nós começamos a fazer o The Sancore Project, para valer. Gravar instrumentos, gravar voz, guia, terminar letras. O Pedrinho se propôs não só a gravar e mixar, como tocar bateria nas duas primeiras músicas que nós gravamos, e fizemos o disco inteiro. O primeiro disco do The Sancore Project. Então, o primeiro disco do The Sancore Project sou eu, e hoje em dia, para quem é admirador do grupo e acompanha o som e tal,
não é o Pedro Garcia só, não é só o Bruno Pederneiras, são os dois caras que tocam bateria e guitarra no Planet Hemp. Isso foi o The Soncore Project, com a intenção de nós lançarmos esse som fonograficamente e fazermos os shows que nós tivéssemos afim, condições, possibilidade, agenda para fazer. Não tinha uma pretensão de carreira, não tinha uma pretensão de conseguir gravadora, de sair em turnê. Era um trabalho muito mais artístico e fonográfico do que de construção de um outro grupo que pudesse fazer frente ao próprio Planet Hemp, ou enfim, ou se igualar a performances e carreira de bandas como Rapa, né, e tal. Bom, nesse projeto aconteceram coisas positivas, coisas negativas, e dentre essas coisas positivas e negativas que foram ocorrendo, a gente foi, ao invés de se aproximar, se afastando, até por questões profissionais, cada um no seu agito, né, no seu corre e tal. E isso ficou nesse stand-by. Depois eu fui trabalhar o The Soncore Project, quando a banda realmente se desfez, depois de muitas outras, né, outras coisas, outros eventos e tal, e que não tem necessariamente a ver com essas mesmas pessoas. E eu fui trabalhar as minhas músicas com outra galera. Então esse afastamento se ampliou, até que o Planet Hemp voltou de novo a se reunir. Fez um show num espaço aqui no Rio de Janeiro, na Barra, chamada Casa das Artes, e onde rolou o festival Back to Black, uma das edições do Back to Black. E nós fomos para lá assistir, fizemos um filme alternativo sobre o Planet, que na época comemorava os 25 anos do disco Usuário, que é o primeiro disco. E isso, de certa maneira, acho que até inspirou depois o Marcelo a pensar em fazer um filme sobre a história dele com o Skank e a origem do Planet Hemp. Mas isso, nunca falamos sobre isso até. Bom, voltamos a nos afastar, porque a minha relação com eles passou a ser apenas de mais uma pessoa do público, que apenas tinha uma proximidade maior por conta de toda essa história que eu estou aqui detalhando, né? Até que aconteceu um outro fato, se eu não estou enganado foi em 2007 ou 2008, que foi a morte do Fábio Kalunga, o líder e baixista da banda Cabeça, e que também era baixista dos Seletores de Frequência. De uma maneira trágica. Eu acho que até hoje isso não foi divulgado publicamente, então eu não sou eu que vou dizer, mas o Kalunga não faleceu de uma maneira muito honrosa, né? Muito digna, e isso foi um divisor de águas também para mim. Tipo, foi quando eu resolvi realmente expiar o que eu estava sentindo em relação ao que era naquele momento a Hemp Family. Até que houve da minha parte uma separação artística, conceitual e de qualquer colaboração da minha parte com o Planet Hemp por motivos religiosos, quando os seus membros foram meio que decidindo e assumindo que eles eram muito mais uma neo-gangrena gasosa, que é uma outra banda daqui do Rio de Janeiro, que ficou conhecida, digamos assim, por fazer um saravá metal, que é a mistura de macumba com heavy metal.
E eu, como uma pessoa que tem outra fé, resolvi simplesmente me destacar completamente de qualquer coisa que tanto o Planet Hemp quanto seus elementos viessem a produzir a partir daquele momento. Fazer um Neo Saravá Metal para mim não tinha mais nada a ver com o que me fez fazer parte, seja de que maneira for que essa parte foi encarada por cada um deles, as pessoas, no caso, que eu conheço e que me conhecem, a Hemp Family. Já não tinha nada a ver. Era até contraditório a maioria das coisas que eu prego. Então, enfim, cada um pro seu lado mesmo. Não havia nem muita coisa a se dizer, né? E respeito, porque se a minha função maior é ser missionário, o que eu tinha a fazer com essas pessoas eu já tinha feito, e cada um é livre para seguir o seu caminho. Hoje eu posso dizer que esta comemoração dos 30 anos, que são os 30 anos da banda Planet Hemp, ela fica marcada para mim com os gestos e sinais que foram dados no show de ontem, como eu já falei, por exemplo, a camiseta da Basement que o D2 portava, a participação do Mike Mir do Suicidal Tendencies, o Nobru Pereneiras lá na guitarra, nas funções no lugar do Rafael, como já nos últimos anos, a bateria do Pedrinho Garcia lá com um grande smile no bumbo, como um dos símbolos, né, que nós adotamos aqui nas nossas produções, que está na capa do primeiro livro que eu lancei, o Sorrir, Você é a TV, e que de vez em quando eu uso aqui nas publicações no Facebook do Traficante da Liberdade. Enfim, a Hemp Family adotar até hoje a linguagem do hip hop, que nasceu nas igrejas protestantes dos bairros norte-americanos em Nova York, que é o rap, que é o hip hop, que é o grafite, que é o hip hop, o discurso falado, que é o hip hop, a estética de moda, né, de visual, que é do street, que é de aproximação à galera das ruas. Se isso contribuiu de alguma maneira para que hoje o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo seja um lugar melhor, essa missão também foi cumprida. E ela também foi cumprida quando hoje nós podemos dizer que a cannabis sativa foi descriminalizada. Eu não estou falando para você que é bom ou que não é bom consumir cannabis sativa. Eu não estou falando para ninguém que nós devemos consumir maconha. Eu estou dizendo que hoje em dia um garoto ou uma garota, um senhor, uma senhora, que em qualquer lugar nesse país for pego com uma quantidade ínfima de erva, não vai mais ser jogado numa cela como se fosse um assassino, um estuprador, um ladrão, um miliciano. Enfim, isto legalmente acabou no país. Então, a minha missão pessoal, Mica, André Renato Malvá, músico, jornalista, escritor, fanzineiro,
é uma missão cumprida. E também fica aqui o sinal de que, da minha parte, apesar de toda essa discordância, todo esse antagonismo de assuntos macro e básicos que eu já citei, ou em termos de relações pessoais com um ou outro membro da Hemp Family e especificamente do Planet Hemp, fica o gesto, o sinal também apalavrado, que não se trata de uma inimizade. O que aconteceu até aqui, aconteceu. As vitórias foram as vitórias que foram, as derrotas são as derrotas que são. Valeu pelos gestos de reconhecimento, e eu espero, como espero de qualquer um, inclusive membros da minha própria família de sangue, que a verdade ela seja algo que chegue a cada um de nós individualmente na sua consciência, e que o meu descolamento do Planet Hemp é porque eu não faço jogo de cena. Eu não estou aqui fingindo que não tenho nada a ver com o Planet Hemp, e nem antes estava fingindo que tinha a ver alguma coisa com o Planet Hemp. Eu estou dizendo que sou o que sou quem sou, e nesse contexto o que eu mais sou é um missionário da palavra de Deus sobre a ótica do protestantismo. Se isso não é mais algo bem recebido ou considerado, ponderado como um caminho no meio dessas pessoas, a minha missão foi feita, já é. Boa sorte para vocês e obrigado por tudo. Valeu!